Fala pessoal, bem-vindo à aula número 81 de C aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui, finalmente, um assunto muito solicitado, nós vamos aprender como escrever, jogar o nosso output em um arquivo de texto. Ou como também ler de um arquivo de texto, alterar um arquivo de texto. Praticamente nós vamos aprender como lidar com arquivos na linguagem C. Então, sem mais enrolação, esse aqui é um assunto que tinha bastante gente que estava pedindo, não vamos enrolar não. Só quero mostrar minha área de trabalho para vocês, porque vai ser na minha área de trabalho que nós vamos, nessa aula, criar um arquivo. Nessa aula a gente vai apenas criar, a gente vai quebrar essa série de aprendizado aqui de arquivos em várias aulas. E nessa aula, especificamente, nós vamos criar um arquivo, escrever alguma coisa nesse arquivo de texto. Então, na minha área de trabalho, perceba que eu não tenho nenhum arquivo aqui, praticamente eu tenho... Esse aqui é o arquivo que está aberto aqui, onde nós vamos escrever o nosso código. Esse aqui é um atalho e está a minha lixeira. Certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber, tá certo, como é que eu posso lidar com arquivos na linguagem C, né? Que, sem dúvida, tem um comando especial, uma palavra especial que vai me permitir fazer isso. E, obviamente, que vendo do inglês, nós vamos escrever aqui file, tudo com letra maiúscula. E o que é isso aqui? Isso aqui é um tipo de variável do tipo file. E para a gente poder acessar um arquivo, eu preciso criar um ponteiro que aponta nesse tipo de data. Se você não aprendeu ponteiros ainda, recomendo tornar algumas aulas aí para aprender isso, que é bem importante. Então vamos criar aqui um ponteiro que aponta em tipos de dado file. E o nome do meu ponteiro eu posso dar qualquer nome, mas eu vou dar o nome de file. Mas você pode dar esse nome aqui, isso aqui na verdade não interessa. Eu vou dar o nome de file, simplesmente para ficar bem claro. Agora, até aqui eu não criei nada. Até se eu executar esse programa aqui, ó, olha só que se eu vier aqui na minha área de trabalho, não tem um arquivo file. Esse aqui é o arquivo que foi compilado na hora que eu dei lá um compilar e executar. Esse é o compilado desse arquivo, mas não tem nenhum arquivo aqui. Então isso aqui, até agora, nós não criamos nenhum arquivo no programa. Tudo que essa linha fez foi criar um ponteiro que aponta em tipos de data file. Agora, eu vou dizer que file vai ser igual a fopen. Agora sim a gente está começando a falar. Essa função aqui é responsável que vai fazer com que o meu ponteiro aponte em um arquivo no meu programa. Agora, o que vai acontecer se esse arquivo não existir? Então aguenta a mão que a gente vai ver o que vai acontecer. Agora, olha só. Então eu tenho aqui esse meu ponteiro, e o que essa minha função recebe? Essa função, entre parênteses aqui, os argumentos, eu preciso passar duas coisas, duas strings. A primeira string vai ser o nome, o local e o nome do meu arquivo. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você esteja... Se o seu sistema operacional for Windows, você vai fazer o seguinte. Como eu sou muito preguiçoso, eu vou abrir aqui o meu Explorer, e eu vou vir disco C, depois eu vou vir usuários, Ítalo, vou vir área de trabalho. Aí eu vou copiar isso aqui, ó, C, dois pontos, papapá, eu vou copiar isso aqui, copiar, e vou jogar aqui. Então, o que isso aqui está fazendo? Esse aqui nada mais é que o caminho, o diretório, para a minha área de trabalho. Se você estiver usando Mac, se você estiver usando Linux, isso aqui vai mudar um pouquinho, mas basicamente é seguir o padrão do seu sistema operacional. Ele vai mudar um pouco, mas não é nada de drástico. Outra coisa, só que aqui eu só estou informando o local, mas eu não informei o nome do meu arquivo. Então, por último, aqui eu vou jogar uma outra barra e vou informar o nome do meu arquivo, que eu vou dizer de teste.txt. E depois eu jogo uma vírgula para informar o segundo argumento que essa função recebe. Qual que é o segundo argumento que essa função recebe? Agora aqui vão ser... Nós temos possibilidades, na verdade são 3 letras. Na verdade são 6, mas até onde eu sei são 6 letras. Mas por enquanto vamos encarar que são 3. As 3 letras que eu posso colocar aqui são a letra R, a letra W e a letra A. E o que cada uma dessas letras significa? Se eu colocar aqui a letra R, do inglês vem a palavra read, que é ler. Então, se eu quiser ler um arquivo, vamos supor que esse arquivo estivesse na minha área de trabalho e eu quero ler informações desse arquivo, eu jogaria a letra R, de read. Agora, se eu quiser escrever nesse arquivo, do inglês a palavra write, que começa com W, eu jogaria um W. Agora, se eu quiser alterar, do inglês viria a palavra append, que seria a letra A. Depois nós vamos ver que tem também a variação BA, BR, BW, mas por enquanto nós vamos, nessa aula, apenas escrever no arquivo. E para fazer isso, a gente vai usar a letra W, que é de write. Certo.
Então, olha só, até nesse momento aqui, ó, se eu der um executar aqui, olha só que eu recebi um erro aqui, ó. O meu arquivo ele não compilou e eu recebi um monte de erro aqui, ó. Por que isso? Porque lembra que a barra ao contrário, ela tem um tratamento especial na linguagem C? A barra ao contrário me permitiria, por exemplo, colocar o caractere de quebra de linha ou o caractere nulo. Se eu quiser fazer uma barra ao contrário dentro dessa string aqui, ó, que essa string, essa parte vermelha é uma string, eu tenho que, na verdade, colocar duas barras aqui, ó. Agora sim, essa string está sendo representada aqui com uma barra. Eu preciso colocar duas barras. Então, se eu der um executar agora, olha só o que vai acontecer. O programa executou. E se eu vier na minha área de trabalho, olha só quem está aqui. Arquivo teste. Está aqui o meu arquivo teste. Ótimo. Agora, uma outra possibilidade seria, em vez de eu ter que escrever todo esse percurso aqui, o diretório exatamente onde eu quero criar, eu poderia simplesmente deletar tudo isso aqui e jogar apenas o nome do arquivo. O que isso aqui faria? Isso aqui criaria um arquivo no diretório em que o meu programa, programa em C está localizado. Então, se eu ver aqui, ó, o meu arquivo em C está localizado na área de trabalho, então eu vou até deletar esse arquivo aqui, ó, e vou dar um executar de novo. Você vai perceber que na hora que eu der um executar, ele vai criar um arquivo na área de trabalho. Por quê? Porque esse é o diretório onde o meu arquivo C, onde o meu código está situado. Por que é bom fazer isso? Porque vamos supor que se você criar um programa que vai criar um arquivo em uma pasta específica no seu computador, vamos supor que a pasta no seu computador, para no meu computador a pasta de usuário chamava Ítalo, porque é o meu nome. No seu computador, aquela pasta não vai existir, porque você não vai chamar Ítalo, então se você tentar executar aquele código que estava aqui anteriormente com a palavra Ítalo, vai dar um erro para você. Por quê? Porque não existe esse diretório no seu computador. Então, para não dar erro para ninguém, eu vou deixar apenas o nome do arquivo e ele vai criar no local que o código fonte tiver. Certo? Então aqui a gente criou o nosso arquivo, só que nós não escrevemos nada ainda dentro. Então agora a gente tem que escrever. Você lembra da função printf, que a gente usou milhares de vezes, printf, que praticamente jogava uma mensagem lá no DOS, aparecia na linha de comando uma mensagem para o usuário? A gente vai usar uma modificação dela, que a gente vai jogar apenas a letra F aqui no início. Porque essa letra F é a letra F de file. Então fprintf. Só que a função fprintf recebe duas coisas. A primeira coisa que ela recebe é um ponteiro que aponta em um tipo de data tipo file. Quem que é esse camarada? É esse aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou passar é informar qual que é o ponteiro file. E depois, entre aspas, eu vou passar a minha mensagem. Então eu vou escrever aqui, ó, pão com mortadela. Vou escrever pão com mortadela e tá aqui a minha mensagem. Agora, quando a gente está criando um arquivo na vida real e no computador, manualmente, no final a gente dá quando a gente clica no xizinho, na maioria das vezes a gente recebe aquela mensagem, você deseja salvar as alterações, deseja salvar o arquivo, e vamos supor que para aqui no nosso código a gente tem que ter essa mesma função que permite a gente fechar aquele arquivo. Agora atenção, vamos primeiro escrever aqui, eu vou colocar a função para fazer isso se chama fclose, e o que eu passo aqui entre parênteses? O nosso ponteiro file. Então tá aqui, ó, essa linha aqui fechou o nosso arquivo. Seria como o salvar e fechar o arquivo de uma maneira segura. Agora, a gente vai ver que no futuro vai ter vezes que, mesmo sem escrever isso aqui, tudo acontece corretamente, não dá nenhum erro, o arquivo fecha tranquilo. Mas por segurança, nós vamos sempre colocar isso aqui, porque pode ser que se você não escrever, o arquivo não salve de uma maneira correta e você acaba perdendo o seu arquivo. Certo, então terminamos aqui o nosso programa, muito simples. Se eu der um executar agora, executou. Agora eu venho aqui na minha área de trabalho, olha só o arquivo teste aqui. Se eu abrir o arquivo teste, olha só, pão com mortadela. Não sei se está muito pequeno isso aqui, mas está escrito aqui pão com mortadela. Ou seja, realmente nós conseguimos escrever essa mensagem no nosso arquivo. Aí vem a pergunta, está certo. E se eu mudasse essa mensagem aqui para uma outra mensagem, e o desse executar? Ele vai ser adicionado no arquivo, ele vai ser jogado em cima, vai ser criado um outro arquivo,
Na verdade, como a gente está abrindo esse arquivo aqui, ó, no comando fopen, na função fopen, como a gente colocou aqui a letra W de escrever, se esse arquivo já existir, o que tiver no arquivo vai ser como apagado e vai ser escrito em cima. Então se eu abrir aqui agora, olha só que eu não tenho mais pão com mortadela e foi jogar em cima a nova frase. O que mais aconteceria? Vamos supor que, por mais que o arquivo não exista, olha só, se eu deletar esse arquivo aqui, como nós estamos chamando esse arquivo com a letra W, ou seja, a gente está querendo escrever em um arquivo, a gente está querendo escrever no arquivo, se o arquivo não existir no meu sistema, o nosso programa vai tentar, se possível, criar esse arquivo para nós. Agora, quando que isso aqui poderia dar um pau? Vamos supor que eu desse aqui o diretório para que é um arquivo em uma pasta protegida pelo sistema. Uma pasta vamos supor, eu não sou administrador, mas eu estou logado na máquina sem ser administrador, e eu tenho uma pasta que eu não consigo acessar. Ou aquela pasta está protegida por uma senha, ou aquela pasta é protegida pelo sistema. Caso isso aconteça, caso o diretório que eu estou tentando criar um arquivo seja protegido de alguma maneira, eu não consigo criar um arquivo ali, o programa não vai conseguir criar esse arquivo, obviamente. Agora, se for possível criar, ele cria para nós. Isso porque nós estamos especificando a nossa função fopen com a letra W para escrever em um arquivo. A gente vai ver agora na próxima aula, quando a gente for ler de um arquivo, se eu especificar um arquivo que não existe no meu diretório, esse arquivo não existe, eu vou tentar ler o arquivo em vez de escrever, a gente vai ter que lidar com isso de uma maneira diferente. Certo, então basicamente era isso que a gente tinha que ver nessa aula aqui, já bateu mais de 10 minutos aí. Como sempre, não deixe de checar a nossa página do Facebook, o pessoal também do blog de código, e se essa aula foi útil para você, não deixe de clicar no botão curtir aí que ajuda muito o canal a crescer. Até mais, te vejo na aula 82, falando novamente sobre arquivos. Até mais.